por algum motivo, meus e-mails apareceram. Que ele não aceitava senha, não convidava senha, uma coisa muito estranha. Já é, bom dia. E ele mostrava que tudo tinha sido, né? Tinha 2 e-mails, uns antigos que entrava de... Isso no Hotmail. Eu posso usar o Hotmail aqui, lembrando uma coisa aqui que... Então aí apareceu, né? Parte dos guardados últimos, foram vários momentos, né? Colocar, né? O que é a grandeza do tempo em que eu utilizei toda essa... Do tempo em que eu usei toda esta... A prefeita ali entrando na casa dele, vizinha branca. O momento em que eu entrei comparado à condição bruta, colocada bruta, instintiva, automatizada, do qual eu me declarei enquanto subsistenciada sobre esses valores de carga, né? Que era eu já ter tentado questionar o que é aeróbio, né? Aeróbio, isométrico. E aí, tudo bem? Bom dia! Joia! Isométrico, isotônico, isocinético, todas essas minuciosidades com uma categorização de carga muito alta, uma organização de trabalho com uma minuciosidade cronometrada entre hora, né? Tudo muito assim, que virou, nossa, era realmente né? O que era otimizar, datar uma linearidade da idade, ou quando você acredita que isso não está corrompido, que você entendeu uma liberdade organizada, né? O que fica datado como profissionalismo liberal, mas que num dado momento eu ficava assim, né? Tinha uma dúvida entre todas essas, né? O que era a quantidade de variáveis de substancialidade que era preciso se justificar, ter trabalho, ter dinheiro, isso o que é um lugar aparentemente comum, qualquer ponto que justifique casa, rua, trabalho, como você categorizar a quem datar necessidade ou relevância ou paradoxo de relevância. É estimulado que você tem que estudar uma coisa totalmente lógica, tantos não têm, a maioria tem, precisa disso para quê? Né? Não se atém a conversa fiada, mas a quem acredite mortos-vivos e temporalidade corrente, é o que virou teorizar, né? Despraxeologia aguda aqui em crônica, quando a questão não querem encarregar tudo, né? Que é a parte boa. Comer sem gozar, gozar sem comer, comer gozando, né? A quem justifica o céu absoluto. Não tem que depender do rabo do outro, perpetua, não perpetua, você não auto-perpetua, né? Entende-se muito bem essa minuciosidade. O que vira caracteriologizar? Tempos facilitados. Naquele tempo não tinha isso, né? Temperaturas, larguras, estreitamentos, bichos, né? Demônios camuflados de bichos, a quem justifica isso é o inferno, né? Necessidade de luz, de escuro, alturas e profundidades, como, né, perante o que é o embarrigamento, né? De o que dataram facilidades, né? Quem responde às facilidades, condições dicotomizáveis como adicotomizáveis perante a complexidade invasiva de coisificarem, ou literalmente descoisificarem, ação de graça ou responsabilidade pela ação de graça, quem vira, né? Desinstintivizar, estar a testes, que momento a experimentabilidade vira vantagem a quem justificar, né? Acertou, joga lá no canto, mas não tem a quem passe lá, né? Vai interpretar aquilo como erro, como sobra, tem tanto. Tipo, estupro é esse, joga lá. Pelo menos saiu comido, né? A quem justifique, né? Questão uniformizável, né? Momento que mesmo pontue, né? Aparência, o que a aparência expressa, independente da documentabilidade, o que justificam documentabilidade, estado reclamante, estado de réu, estados de jurados, as conveniências de testemunho, né? Se não tiver testemunha, direito de ficar calado, sob condição de criminalidade,
inafiançável de desconhecidos, totalmente descabidos, se quer uma impessoalidade, aqui em racionalidade, o meu é igual ao seu. Tudo é constituição, tudo é constituinte. O que é o seu rabo na cadeira não é só o rabo na cadeira, mas não é a prática do que você finge julgar e precisa empilhar, e isso não agir em tempo tal. Você ganha o direito de aprisionar o outro, mas olha o seu, olha o seu, olha o seu, e você não tem aptidão perante trabalho algum, né? Que vira justiça ou que vira um paradoxo das armas, já acorda tendo que matar. Se não matar, ele tem que ir. O bom é o que não pensa e acerta, exatificação. Que mata para o outro bem carregar, ou achar que vai bem carregar. Enquanto ele olha, né? O que é a inafiançabilidade sobre, né? Sustentabilizar a transferência, o estado de transferência civilizatória, que é expectativa, subsistencializar capital positivador. Bom dia, senhorita. Bom dia. Hoje tá bom. Capital substancializador, que é quem justifica a morte e vida, né? Operacionalidade descabida, que vida desgraçada, o que é dizer vida desgraçada perante humanos que não são humanos, né? Que é entre milagre comum, ressurreta, ressurreição sensorível, medicina especial, obreirificação de igreja corpo a convento, né? Perna aberta, perna fechada, trabalho que subsistencialize, né? Se não compra e vende ou não tem, não sabe de onde vem e vão, como arrasta, é bom que esteja miséria, ou dizer que é uma bondade caridosa que, né? Não abre as pernas, mas não deixa de tocar. Ou o que é o comer, o que é o auto-tocar, o multissexualizar, etiquetado quando a coisa tem que encurtar, pelado como é. Você vive disso, você vê outro porque está lá do outro lado, porque você não considera, mas é o prazer que você considera. É o paradoxo da revelação desqualificada, do parasitológico fingido, gente que tem que etiquetar para trabalhar, que se ele administrar uma técnica base, ou seja, o que é que ele não pode saber, o que ele acha que ele pode fazer saber, o que ele acha que sabe, o que ele cria achar poder saber, sobre desestruturar uma condição e não tem nada a perder, não tem coragem, quando dizer, trabalhei na área 51, né? Ouvir efeitualidade, saiu de um lugar e não sabia o que era, ou disse que sabia o que era, mas não sabia o que era. Né? O que vira dizer falseabilidade, desfalseabilidade perante proporção, está tão na cara, que a grandeza é tão grande que vira desgrandeza a quem? Em que momento isso vira, né? Elementaridade, deselementaridade, humanização como divinização a quem justificar, alturas, profundidades, lateralidade. Em que momento? Razão instintiva, necessidade de tal sobre relações heterotrofíveis que você sobreviva. Primeiro fator, né? Você não está sobre doença e nem sobre abuso, ou que futuramente diz que isso é um prejuízo, né? Que justifique prejuízo de subsistencialidade, que gere função compatível, né? Que momento incompatível sobrevive, tem que virar compatível no mercado, apontado como singularidade. Quem me pergunta é quem responde. Astronautas, máximo aterrissado, maior dono de terras, maior dono de filhos, independente de saber o nome, né? Precisa saber o nome para quê? Né? Não sei o nome, mas sei quem é. Não sai da cama. Colocadas as condições tais, né? Sobre instinto, né? Ou complexo parasitário, que, né, se eles errarem, eles são matérias-primas, né? Podem montar exércitos, quanto mais inconscientes e automatizados, instintivos, melhor cobaiados, né? O que é a complexidade de você experimentar um experimento tal, literalmente um experimento tal, né? Uma sistemática experimental que justifique o sujeito. Você se fode, ou dizer em que momento, na altura, as profundidades, isso vira um plexo civilizatório, independente de, num dado momento, você se torna unilateral, não considerado pela imagem, morto a quem, vivo a quem, não gerado
não criador, não criado, né? Quando condições trazem a leveza tal, olha só o sujeito. Olha como ele hipertrofiou, ganhou um corpo, tá fudendo 24 horas. Bota para fazer esse exercício aqui. Como que desenvolveu, executando esse tipo de afundo aqui. Duas gêmeas, de olhos claros, moreno, bonita, com força que elas eram. Bombaram elas, cresceram da noite pro dia, com harmonia corporal. Até quando? O que é a imagem aparente sobre o modelo padrão, né? Como está colorado, mosaiquificado. Até onde o brilho, o que representa ouro, o que representa dominante, recessivo, sexualidade, independente de volumetria perpetuatória. Que momento o olho impõe-se sexualidade, finge não impor sexualidade, se for além da sexualidade, não da sexualidade, mas boa condição genética, virou apontar racionalidade laica como boa condição genética, a quem justifique dizer como repetem e singularizam reatividades, né? O que vira violência a quem justifica a vantagem padrão, olha lá. Se não fosse seu pai estuprar pela bunda desde cedo, ainda que não falasse, num dado momento bem respondesse, sobre uma condição social bem se calou, é uma prática geral, todo mundo tal, quando a bunda é um padrão, né? Isso é o padrão entre éticas e deséticas, quando viados, prostituições, lésbicas ativas, já que não gosta, é lugar para dar e para vender. Entre pequenininhos e aqui em grandões. Quando, né, a subsistencialidade da coisa implica em dizer que ganha, por causa daquilo a bunda foi criada. Tem essa conjuntura, né? Que são condições de dizer em que momento você escalarizar a condição a dicotomizável sobre o ponto matemático que operacionaliza valores morais. Qual é a melhor posição da foda livre? Que os dois fodem desde que tenham um ambiente de fartura, o máximo de pessoas olhando, que importa é que falem mal ou bem, mas falem de mim desde que olhem, né? Que são os hábitos imaginativos e as condições que operam brilho, né? A maioria tem olhos pretos, então olhos claros traz um diferencial. Aí você vai somando quem compra e quem vende, que lugar apresenta desuniformidade absurdamente gritante sobre o que são incompatibilidades de regras, incompatibilidades religiosas, situações muito agravantes quando, mas contra o Ocidente, contra o Norte, contra o Sul, mas vem cá, né? Na Europa, quem é o preto é o branco, e onde está ali comunismo, capitalismo, socialismo. Hitler era direita, diz que quem responde? Judeu, Alemanha, europeu, né? Pró, anti-pró, ainda heterotrofível, deixados nazistas, assim tragam-se os alemães. Não tragam-se os alemães, tragam-se os nazistas. O protocolo sustentável, que apontam-se como operacionalidade inteligente até onde Deus permitiu ter estômago para matar e ao erro de não deixar observável, sobre, né, em que momento o vilão qualquer não foi operacionalizado sozinho, e Hitler era idiota, nem tinha um ovo, nem fudia, não tinha... Jesus era um beberrão, Maria mandou prender Jesus, responde papai, responde mamãe, responde todo mundo, responde o trabalho, né? Responde meu avô, responde minha avó, que bom era que desse errado, voltasse para casa, ou não era assim, mas era assim, né? Que dado momento tem que ter um desmamamento e não ser convidado à morte de quem? Quando alguns são mortes agudas, aqui é a teoria do quando velho, quando correntemente eles são ao próprio gozo, né? O outro pode até fuder desde que eu continue mandando na casa, ou tira a foda própria, ou faço um monte de filho, o prazer de ter filho além do prazer da relação entre dois, ou não é tudo igual, botar a boca no pau, ela também nunca botou na buceta, ou não conversou sobre isso, ou não foi falado, era apontado proibido, mas o que é conveniente acatar o proibido ao liberado, que é o corpo liberar tudo, até que prove o contrário, o seu cérebro, a sua condição, né, atingir o prazer sem se tocar, tem toda uma conjuntura
cursos coletivos, cursos individualizados, né? O sujeito quer procurar outro que já não está lá na cama dele, em que momento, né? Dois, nossa, ficou 30 anos prometido, um não pôde encostar no outro, papá, primeira fudida, né? O que ficou ali, não podendo nem olhar, uma situação descabida, quanto tempo que qual tinha que trabalhar para quê, ou então não podia conversar determinadas coisas, não podia falar sobre os seus padrões proporcionais, o que queria falar, né? Criam essa teoria, inclusive fora da condição de Maria, Jesus, ou com essas questões, né? Mas num dado momento, né? E ainda adoeceu no mesmo dia e tiveram que estar expostos ou não aceitando aquele a esse, mas teve que estar entre o manejo de um médico que tocou imediatamente, ou sedou, comeu, estuprou, causa e efeito do que o cérebro, né? O cérebro atrai, desatrai quem são as pessoas quando situações precisam ser tocantes. Quando o corpo não é uma relação genital, quando o genital não é uma condição não milagrada, não perpetuado, mas em que momento, né? O alto 1, a quem é estática de, né? Estática máxima de sustentabilidade, que intermaciça, nem piscar, estar ao alto fudido, ao resto de que fudido, inimaginável, que radical justificar, né? Rebuscar a radicalidade sistêmica, né? Há como bem entender isso, tira tudo, deixa em fome inimaginável, dependente, campo de concentração, de não sei o que, há quem se comprove, fica a própria força lá se fudendo. Ah, vai pedir, não responde, mas qual é os efeitos de pedir ou de ter e não fazer e ainda querer resposta? A resposta é a anti-resposta, é o silêncio. A resposta é a independência de dar ao outro o arbítrio absoluto dele encontrar a sua sustentabilidade autotrofível, perder as relações heterotrofíveis, né? Então, a quem recessão, domínio global, tarifa, tira os juros, tira os elos, tira os airados, tira a sinceria, tira algum juízo de valor, bota o trabalho entre algumas maciças e as complexidades. Quem muito tem, entre dizer roubaram, também mataram, também traíram, mas tiveram inteligência perspicaz, já que Deus errou e permitiu, de aglomerar em ter empregados ou pessoas totalmente dependentes, que, né, que até que ponto se pudesse mais roubava, entre tantos que se pudesse mais faziam muito fazendo, e não abrem mão a quem justificar ser colono daquele, ser empregado daquele, quando, né, para mexer com grandes questões, quem é obrigado a catar e não atirar pedra, porque não tem nem nada a perder nem a ganhar, nunca ganhou nem a perder, eu tenho o cu muito sujo, para dizer que em alguns momentos, alguns pilares ou acreditados pilares sobre grandezas materiais a quem antimateriais, né? Se apresentarem em que momento, né? É um espermatozoide para quantos óvulos ou não fazia sentido, né? Que momento é uma data tal, que o corpo se faça volumetrível a quem, dizer que é pico de períodos férteis, né? Que é causa e efeito alguém, mas não trabalha de noite, seria de noite, não encontra nenhum horário do dia, acabaram de casar, acabou de casar, ou vai morar lá não sei aonde, mas pela virtualidade eles engravidam, não, eles não engravidam. E eles revelariam questões para, inclusive, entender o contexto, nenhuma condição de dificuldade gera estupidez de anteciparem vantagens, principalmente se quiserem comprovar e armar coisa roubada. Questão de guerra, num dado momento, isso aqui é uma gravidade. Mas aquela pessoa que entendeu justificar uma coisa, participar uma coisa, correr risco, entre o outro que continua tentando usar a condição de sexo para descomprovar o errado, quando a condição é: ou vou mostrar que agrada, ou isso é uma revelação primeira, precisa ter um instinto, um ato, ou vou deixar gravado isso aqui, mas vou usar, ou vou tentar gozar, desligar, ou vou criar um contexto de punição sobre um tempo corrente, o que é um diálogo, que é uma condição observável, um respeito, uma condição tal, para achar que num dado momento, né, quando homens foram homens, apontados, né, num dado momento, tantos para nenhuma, né, ó, quantos matam para tentarem ser, né,
menos viados, né, quando operacionalizam armas, pelas armas, só conseguem pelas armas, entre democracia e isso aqui em comunismo e capitalismo, né, tem a teoria do fascismo, né, o que é a Itália entre Vaticano e não Vaticano, cruzados e descruzados, responde o pretinho da macumba variado, da força máxima, do preconceito que já tinha, do Deus todo que convidava a eternidade ou qualquer condição que a quem não observava, os que se tornaram vitimistas em contrastes tenebrosos, agudos, tenebrosos, mas que em condições mesmo que se pontuam presenciais, gosto de ficar sempre na abra de outros, então que aqui é quem bota a cara, que é a questão de fronteira, como centro, como direita, como esquerda, e o que vira alguma gravidade partidária sobre a minuciosidade, né, que impulsionaram, né, que momento né, pró ressuscitar contato, né, demonizador responde tal, assim só se fez porque desceu o seu inferno. O que vira esse campo de questões tais, né, dataram, que assim datam-se, né, o que são os agudos e os crônicos, quando, né, tentei, não vale a pena. Aí criou-se, por exemplo, a questão que eu coloquei na internet, né, aí o sujeito passa um tempo, gozou variável, gozou entre tantos, o que é uma coisa absurdamente estúpida. Como se decifra um bicho? Ah, criou condições multi-instintivas de vantagem, de captar vantagens. Não fez um diálogo lógico. Ah, não entendeu. Você não entendeu tudo isso aqui, você depende de um tradutor e de muita ostentabilidade, que se a sua independência, a sua regra, você enquanto pessoa, você precisa de um quadro compensatório. Se tornar o degustativo, o multipunhetador, porque é um reduzido bizarro, que eu acreditado que a desordenação do apontado, quando apontado entre hormônios, né, que momento se colocar a dosagem tal no corpo da mulher, nem assim vai entender o naturalismo da desordem masculina. Porque o que é a ordem masculina, né? O que é um óvulo para um? O que é o desperdício de... O que é o erro do caminho espermatozoide perante o óvulo, o fracasso do óvulo, de se comprovarem não parasitário, quando o que refletem entre grandeza estereotipológica, condição fenotipológica morena, genotípica, né, transcendentalidade genotípica indireta, que num dado momento aí, beleza, hoje o dinheiro acabou, busquei isso aqui mais uma vez. Como assim você desliga de novo? O amor eterno, papapá, coisa que torrou o saco. Aí quando eu, né, já bloqueei ali, bloqueei e tal, ainda bloqueou antes de eu bloquear e nem ao menos responder. Em falar, por favor, não tá. Aí bloqueou, eu não tive condição de bloquear. Aí fiquei vários dias sem olhar aquilo, puxar o nome assim, já tinha desbloqueado. Foi a estratégia de todo um tempo, que é como se fosse aqueles caras que vão no puteiro, ou pior, fracassado, né? Entre os interesses, que buscou de novo, não acertou, ou já bem gozou, já o dinheiro, né? Já o dinheiro acabou. Se eu colocar aqui, eu só preciso colocar e desbloquear. A pessoa vai me xingar ou ela vai vir. Eu vou justificar os erros, as ameaças, eu vou camuflar os interesses. Eu posso usar algum meu modo, me defender a qualquer modo. Se eu apagar tudo, eu tenho uma justificativa. Se eu não apagar, também é um fracasso de masculinos, enquanto, né, não age sozinho, enquanto achar que é um sucesso, em que distância, o que achou prazer de facilidade como proximidade virtual, né? Sobre o que são os imperativos, quando regras, em que momento observação, em que momento transferência, em que momento oralidade total, né? Fidelidade interna, multioperacionalidade que justifique linearidade instintiva, não agravante, não, né? Para em que momento a complexidade oral, o que é substancializar a oralidade que permite intimidade, que permite, né, preliminariedade não pejorativizada, né? Fecunda atividade não necessariamente perpetuadora, ou tem que perpetuar no primeiro dia, ou não tiver o propósito, mas não tem experiência. Onde o propósito começa?
precisa trabalhar e algum trabalhar descabidamente. Os que acharam conveniente ter de onde tirar, ganhar volume até tal horário, não abrir mão de ganhar volume quando inclusive vai esticar mais tarde. Quando eu vou comprar eu vou só adestrar. Quando homens, entre regras inclusive do qual eu vi, né, o que é um não viado, o que é um não pedófilo, o que é um moreno dito assexuado, um enrustido, jaque, né, o que é o judeu e o antijudeu, né? Que quando apontado em terreiro cristão, né, paradoxo de Aquém, né, Jerusalém, né, Aquém, isso entre as tribos variadas, degustações de virgens de carne humana, de buscas de elixir, toda barraqueira ou a palhaçada total, tira sacudição, tira dancinha, tira como que comeu, tem isso, tem esse aditivado, não comeu, para estar mais sexualizado, não está mais sexualizado, blá blá blá. Encostou no outro, abriu, apresentando essa cara, isso e aquilo. Para dizer, quando num dado momento virou causa e efeito, porque essa operacionalidade, de fato, eu estou exercendo num campo ocidental, né? Entre a aterrissagem material que se comprova num plano global, mas num ponto considerado ocidental, né? Entre abrir e fechar portas, o que é a democracia que deixa entrar e deixa sair, ainda que as conveniências, né? O que é de fato quando dizer que algumas fronteiras tiveram fora, não deixam entrar, mas querem o que está fora e ganharam o direito que fazem comparar, quando num dado momento entre dois, no meu você não mexe, aqui você não entra, mas eu ainda te estupro de como? E quero fora o quê? Quais são as necessidades primeiras entre comer eu te odeio, eu não quero que você entre aqui, que você reproduza sua racialidade, que vire impostação genética, trabalho corporal, né, para dizer é Deus e não é Deus, mas é uma condição, se é Deus ou não é Deus, e é uma condição que você recortou, uma condição continental, que é ainda assim impõe-se o direito de explorar, de conquistar, né, colonizar, né, que vira com as relações heterotrofílicas, todo lugar tem ar, chove em todo lugar, água tem ar, não tem tanto, mas tem. Essa comprovação vira o seu montante que impera destratantes, reduz o seu, ela não quer reduzir o seu não está resolvendo, não está cabido entre proporcionalidade de homens e mulheres, né? Precisa de fogo, precisa de arma, precisa de energia. Temos sol, temos dia, temos noite, comer crua, quem isso e aquilo, a quem morar ao modo, né? As desigualdades e os imperativos de grandes obras estão em todos os lugares. Só a quantidade de de armas que eles utilizam, eles matariam a fome de todos os lugares. Ponto de sobrar muita coisa mesmo, são absurdamente escrotos. Então o que uma pessoa delinquente quer ser o novinho, quer ser o grandão, não quer abrir mão de ser de ter um reinado e de ter o máximo quando algumas regras são absurdamente insanas, o que é a quem datar ditadura enquanto não monarquia, monarquia enquanto não ditadura, quais são os direitos, deveres e ostentações, toda a condição do corpo, ou os imperativos de fatos de regra, ou os limites de distância e proximidades entre desconhecidos, a quem justificar questões de dependência, mesmo dizer depende, mesmo dizer que tem essa teoria, se não fosse estuprado pelo outro, se não fosse a invasão do outro, chupou a terra pelo lado, é ele que gerou o acidente, é que reagiu, como as coisas reagem a tal distância, para dizer que em que momento sideralidade total, sideralidade aterrissada, né? Até que ponto, né, justificar, não desqualificar o baixo, não desqualificar o alto, quando dizer racismo de não racismo, e o que virou nacional, grupismo patriotalista, perguntemos, entre cruz de pau a quem cruz de morto-vivo, entre a moça, a outra não moça, a moça da puta daquele, do viado daquele, né? Quando uma mulher, né? Mulher que é mulher, abriu mão da barriga, molestada não molestada ainda que, né? Entre ativas e passivas e tal, buscarem sexualidades comparativas ou grupais, o que é inveja, estimulado que seja inveja, o oportunismo de que bom é se continuar o outro pagando, o que é operacionalizarem golpes entre estarem a rede de prostituição swings, né? Que ainda da cintura para baixo e eles devem pagar, isso é coisa de homem, né? Quando independência, o que move a independência de fato, quando se apresentam
se projetam individualidade ou a bi-individualidade entre duas, mas são mulheres. Sim, são mulheres e esses são homens. Né? Mas como assim caracteriza esse é o viado? Esse não tem tira essa parafernália. Há questões que são versáteis. O que é a versatilidade? Entender o custo-benefício do que pode, do que virou moda, do que virou isso aqui, mas dizer que onde tem fumaça há fogo em qualquer coisa, né? Que virou campos genéticos. Para quê? Né? Que momento a etiqueta de tanta destruição coisificável apontada como moda de qual tempo? Condições mais maciças, condições mais confortáveis, o que é o NEM de 4 entre estupradores, pedófilos. E aí, aquele pedofilizou. O que é pedofilia para você? Né? O que é isso? No meio da música, no meio da bebida, fingem que não estão. Bota a questão do pilequim que no outro dia para quem pagar a conta ou não explodir na infidelidade da cama do outro, papapá, finge que ele não sabe, tem um recurso, o recurso da bebida mostra muita coisa, né? Ah, mas a bebida tem um gosto bom. Isso que há essas questões, deve ter, né? Ah, num dado momento você produz a bebida e não sabe. Ah, produz, eu sinto gosto. O que é o indireto? Quer dizer, teor alcoólico, teor envenenador, né? Colocado formularizante sistema perante essas minuciosidades, que colocam, né, o que é a conversão de fatores considerados sistemáticos, né? Que é a auto-eucaristia, né? Vindicação, né? A quem justificarem, segundo Mesobodes, né? De praxeologia, de clima, que se alia ao corpo, tá? Mas é a consagração. E se forçar o Espírito Santo, de qual Espírito Santo, desse Espírito Santo, matematizando qual é o peso molecular, o reagente, tal, a quem justifique a autorrevelação, revelação comparativa, mas beleza, responsabilidades irrançáveis e transferentes, ou a sua casa. Porque rua da casa de interquem, a condição não é um mundo de desmundo, tem que ser antimundo de mundo, que ali é o mundo. Então matam o imundo, eu não passo no imundo, culpo o imundo, porque é alto, profundo, quente, frio, né? Aparentemente diferentes, são questões tais quando, né? Minuciosidades perante esses imperativos notificarem, né? Causa e efeito de fé, de milagre, de política de conversão, ainda aponta-se política de conversão, né? Já que o que era a fé, e quando algumas situações são absurdamente gritantes, o fracasso inicial, qual é o tempo real preliminar de os fingidos subjugados, paradoxo de serem ou não serem prostitutos, ele mesmo quer ser um prostituto, né? Ai, coitadinho, não tinha contato com ninguém, e aquele dinheiro é porque um dote é uma coisa, não encontrou a pessoa perfeita, ou pode escolher ainda. Que é isso para a mulher, para o homem, independente de categorizar em religião, mas só para uns lugares, esse é o lugar miserável, esse é o lugar do terror, esse também miserável e terror, que também não são miseráveis, também não deixam de ser o terror, que sobre a condição de dizer em que momento se abre as portas. Aí o outro achando o direito, tem que ganhar mérito sobre passivo, não podia aparecer, por que botar na internet, por que botou minha foto? E se tornou cada vez mais invasivo. E querendo otimizar todo o valor do passivo, enquanto se você responder, eu posso comer a qualquer distância. O que é o comer virtual? O que é não vai afetar o meu dinheiro? Com relação às minhas regras, me deixa muito mais facilitativo, né? A quem prove o contrário, eu provo o contrário, eu gravei, eu fiz para isso. Prostituto de não prostituto. Se quisesse ficar, teria ficado. Foi uma jogada. Foi uma jogada, eu era uma fé absoluta, tive um amor de outro mundo, eu estava entre anjos e demônios, desligando, mas era após o ato, era um ato que estava descobrindo ainda, mas não saía dele, que aí fazia o dinheiro ser só dele, dizer que não tinha dinheiro, dizer isso, aquilo, mas continuou explorando outro lugar, tudo que eu fui falando. Então veja isso, para não ser problema, não, cansei, não tem como mais. Minha experiência foi jogada assim, não tem valor, isso mesmo não é para mim, mas talvez eu tinha que entender isso. Vamos dizer que isso é um valor basal sobre o que virou corriqueiramente, atingiu o status e nem revelação isso era considerado. Mas num dado momento, para quem é alta igreja e se coloca sobre uma condição de perpetuação direta de fato,
que subsistencia a independência da mulher de Deus, ou ao Deus que mesmo não foi considerado, ou não estaria como está, como o profeta Jesus, dentro da pauta da Santíssima Trindade, uma condição ocidental, que é achar que quando um não é nenhum, um inimigo ou um desorganizado descaracteriza o meu todo de um. Que momento dizer que um entre uma maioria desconsidera, né? Maioria desconhecida, gritante, desconsidera o meu um, ou me chama para o meu anti-um, ou eu tenho que, para que eu não desacate o meu um, esse um desordenado, eu não posso considerar como margem de não erro. Então, que é a impostação real, que não afeta o observável, que se traduz a meso iluminado, meso morto, perante dizer em que momento de fosse aproximar o padrão independente de força ou essa condição matematicível a quem justifique em campos de IA, revelações, tais campos energéticos, dizer que a instrumentalidade otimiza isso para dizer que tudo é vivo, mas o que virou descoisificável como modernidade, estou milagrando você aí, a sua conveniência, mas a conveniência do intermilagre, aqui justifique você jogar milagre nas minhas costas, num dado momento, olha, se não fosse ela, muito bom, mas não está tendo inter. Ai, que momento meu, capital total, colocado numa condição temporal atemporal, justifica que essa diasporalidade de fé, né, que até onde a coisa propaga, quem é que não sabe, quem é que não soube com essa grandeza, enquanto momentos potenciais. A partir do momento que você fala com o outro pode transferir a qualquer condição instintiva e a qualquer língua, que ainda implica o outro interreagir e não reagir, ou que ainda implica o outro ressubstancializar num outro lugar, que se tornando desconhecido, ele se faz blindado, ele já se faz naturalizado. Se ele não é afetado por condição independente de campos observáveis alto fundo, aterrizados, se ele consegue manter a condição de sustentabilidade e morrer naturalmente, né? Que é a fé comum não efeitualizada como saúde e doença, a quem se compara e dizer que era muito pior, né? Em dados momentos de modernidade, eu disse aqui num campo de guerra, olha, tinha que parar para tantos, olha a parasitologia da guerra, do sexo, e assim colocava até foto na frente do negócio, para eles poderem ir ou curtir a desordem, né? Entre armas, entre o platô de faça-se imediatamente, já que no outro dia não vai ter, assim, saiam de seus responsabilizados e utilizem, né, desacatar proibidos e liberados, né? Finjam-se machos, entre quais fêmeas que ficaram, que não utilizaram o plano B, o plano pré-A, né? O plano, né, autossustentável entre moços passivos, né? Quanto aquele monte de homem que, assim, os homossexuais, o preto e as mulheres, você olha, e você está fazendo o quê? Que é sua no seu caso. Como que você fala isso, né? Ou não, mas já que não somos considerados, ou não temos uma igreja própria, ou não desutopizamos isso e aquilo, porque para a gente conseguir um platô só revolucionando. Cadê a igreja de não igreja, a própria casa, o que é reforma, que é trabalho, né? Quando a gente usa o segredo de dois, não é, né? Um mistério desmistério de um, né? Que é o períneo de dois, o cu de dois, o genital de dois, a preliminar de dois, não tem dificuldade perante o um, que é um pagando aluguel sobre condições ainda que seja outra parede do outro lado, né? O que são departamentos de tal lado, e condição sobre um valor individual que você tem que calcular o câmbio total, e até onde aceitar, ou dizer que alguns conseguem operacionalidades de sucesso, né? Se não fosse esse tadinho, olha lá, mas isso ele consegue replicar, ele conseguiu virar um pilar, independente de outros pilares, saiu desse, está naquele, né? Tem condições incompatíveis, a miséria, isso aqui, ele vira, para a maioria, vira um encanto, tem uma leveza, ou tem uma operacionalidade de dizer que se ele quiser num dado momento, ou até onde ele não faz, ele desacata proibidos, escancarados, né? Desobedece a lei como reetiqueta, que a maioria quer a fachada. Por que vocês querem de fachada? Que o outro não saiba sabendo, que o outro saiba não sabendo, né? Sobre as condições tais que operacionalizam a tragicidade quando você lidar, inclusive,
Que aqui é o passivo fingido bonitinho que entrava na sua casa, o tempo todo querendo te contaminar, manipulando situações que muita gente falava, como pode ter uma cara tão cínica e aparentemente ser uma pessoa comum, e mesmo foi colocando coisas de peso. Ah, mas como se apresenta? Italiano. Né? Quando que italiano não é judeu? Aí pergunta-se, né? Aí quando que alemão, né? Italiano não é alemão, quando que não é branco? A outra grita, e por que não russo? Você quer causa ou você quer feito? Né? Você grita querendo estar dentro, deveria estar fora, como, né? Por que que não gosta de preto? Você quer causa ou quer feito perante o branco? Aí então todos vão voltar para a África. E na África não entra mais. Não, a questão não é não entra mais, é porque saiu e aonde que estão os outros. Qual é a sustentabilidade proporcional e a coisa entre o arco e flecha, né? Filmaram lá o índiozinho, o barco vinha com 300 mil caixas de banana para dar para eles, umas coisas de comer e tal, e eles segurando o arco e flecha. Baixaram a guarda para poder aceitar a coisa e logo em seguida voltaram. Primeiro pegaram a coisa, entenderam que aquilo era bom e via como bom. Aí já levantaram a arma, agora que já pegamos, só falta matar. Né? Você olha, você vê uma merda daquela, você olha no que são as coisas totais, a outra lá quebrou o pé. Né? Não foi rever isso, aquilo, diz que o médico não sei o que lá, entre a diária em cima da coisa também para eles otimizarem outras coisas. Né? Porque não abre muito no final do dia, tem uma bebidinha, uma foda, né? Aquela hora tem um amante, já tá conquistando que aquele amante enjoou. Quem paga, grupo de risco e expectativa que de fato presencializa categorização burocrática que também não resolve. Quem vai comer o outro já não é você, numa proporcionalidade tal, que é a sua casa, cai do alto, brota do chão, um buraco suficiente, a quem doença, a quem cru, a quem sustentabilidade respiratória, energia, fogo, né? Para justificar o quintal desacatou, a rua era um quintal, o trabalho, esse a quem botar platô de matou, não matou, não tinha câmera e a quem era regra, né? Quando num dado momento, imperativos de força livre, desde que mantenham vivo a qualquer modo, ou que a deficiência dele não afete como doença não expectativa, independente para onde vão. O que é doença oportunista, né? Se não fosse a doença do outro lá, ele não teria trabalho, ele não teria chegado, ele não teria antidoença, tem-se isso, né? Vai que é. Se não fosse ciência, o que seria isso? Se não fosse igreja, corpo, igreja, convento, convento, de sobrar interdesconhecidos, descoisificarem-se enquanto pseudopodias corporais, quem fica dentro, quem fica fora, né? Que está gozado, independente de dentro e fora, que o Inter tem vantagem e tal, e num dado momento, sim, eu coloquei as minhas fotos, o pior, você já via fotos, e ainda via e achava, isso foi o seu momento, chegou até a cidade, e eu sou virgem, como que vocês fazem para casar aí do outro lado? Virou o mandante da questão, achando o rei da cocada da coisa, que me gerou um grau de dificuldade, um cansaço do caralho. Eu otimizei aquilo como todas as questões de no mínimo, ó, só deixar, pelo amor de Deus, ó, só querendo isso aqui, ó, tenta fazer isso aqui por você, você não tendo feito isso, tá bom, mas aqui, ó, eu já tava na internet, isso aqui, ó, bota isso aqui, ó, bota você também, você só quer aparecer, você só queria estimular o outro pra você ganhar grandeza e poligamia, prostituir, que até então quando o sujeito é machista, não desacata e esconde monoteísmo, não desacata, é conversável, outras coisas, é um fator, é uma conversão, não foi explicada, a fé é induzida para grupalizar quem são os outros, para salvar os menores que acham-se grandes, tem-se essa pauta, né? Que momento leite derramado, não derramado, sobre determinadas questões, estou conectada a quem? Quais as pessoas de fato? Aí o coitadinho que operacionava várias redes sociais, trabalha com impostações de grandeza machista, ou eles se acham constantemente aquele da base, que tem muito ouro, que filma, que tem dinheiro, que quer prazer na dificuldade do outro para ele conseguir ação de graça para economizar a coisificação dele, mercadologizar. Como ele se entende não prostituta e não prostituidor.
Se ele entende que se ele tiver um grande dinheiro para pagar, não um grande dinheiro para mostrar, quantas vezes ele precisa invadir, estuprar, não considerar, o que é pior, ele vive da mais baixa consideração, porque se ele depara com prostitutas que estão cagando e andando se ele não pagar, qual é o referencial de imagem, o referencial de busca, e dizer que num dado momento vai ser aquela virgem de preferência novinha, até onde vai estuprar no primeiro dia, no último virar o que são direitos e deveres humanos perante regras e condições que fingiram ser monoteístas, porque num dado momento, o que é? Fingir que está acatando o desenvolvimento de qualquer um que se apontasse Messias ou qualquer coisa assim, e no platô da sacramentalidade enquanto habitacionado, operacionalizado enquanto auto-intitulado, porque tem que auto-intitular. Quem justificar a comparação e protocolo tem que auto-intitular. Sou filho do homem, sou divinizado, não vai se não for a mim, assim fica impostado, filho do homem, e assim, não falou isso, mas não falou porque vocês nem tinham percepção, eficácia, vocês perceberam necessariamente, estava anatomizado, não tinha que apontar divinizado. A pauta da divinização, ela não é paradoxo de desumanização, né? E não é paradigma de baixa renda, né? Quer dizer que é sinergia unilateral laica, né? Dizer que num dado momento, por qualquer ponto, você tem uma simbiose, você tem uma parasitologia que justificar como simbiose, como princípio corrente, né? Ou desse princípio corrente multidicotomizável, não pejorativizado, que caracterize heterotrofização independente de homossexualismo e heterossexualismo, a quem justifique monoteísmo totalmente desqualificado, que é a racionalidade máxima do monoteísmo de um para um, que é o pico se depender de justificar. Nesse dia o buraco é fértil, não tem comida, desse dia não convida na comida, é a última oportunidade, antes fuder em cima da miséria do que não fuder para quem revelar transferência. Não é foder, quem é o castigo da costela, da descostela. A costela era uma fecundação depois de quebrar a Lilith, não sei quem, já era outra cobra, de maçã, era a maçã que caiu, era o veneno da maçã, camuflou com a cobra para justificar a cegonha, ouviu aquele para ficar mais ou menos lá masturbando e não ouvindo que ele estava pau dentro direto, buceta dentro, né, que o mete, quem mete, né, ou o mete dois põe, né, reações tais, né, o que o mete, né, o que é o né, operacionar a fibra o AMP, o ato, fato, ato, matematicível, físico, químico, o transparente do enxergável, né, justifica-se elementaridade entre periodizatória, nobre, a quem se enalteça, bem caber, sobre simetria, quem justifique a simetrificação de quadrados, né, é o quadrado, mas e as quinas? Mas é redondo, né? Não, é só pulsante, precisa ser, existe uma camuflagem, é um Deus indireto, quem é que come sai comido, né? E empresta ou vira o estado de cegueira, não enxergativa, que era filho, que é o indireto do incesto, do não incesto, que é matéria-prima, de dizer, né, já nasceu comido por vocês, quem vai comer da rua? Porque que alguns ficam diagnosticados que dois numa determinada doença, vira doença, mas eles precisam catar o Léo, Deus, gente, bicho, preciso de um que não tenha doença. Como vou ao olho nu? Como vou experimentar? Quem vai fuder várias vezes? Quem vai cobaiar essa resposta, descobaiar essa resposta? Então já arranca do corpo do outro, arranca o cabelo, coloca naquele, arranca do cu, bota o hormônio. De fato que virou botar o hormônio, justificava o prazer pelo hormônio, mesmo que morra justificar o prazer, independente a proporcionalidade, independente do aneurisma, bota GH na criança, GH também não é anabolizante, mas é igual, mas diferente, é mais cresce isso ou aquilo, mas precisa de proporcionalidade, antes o sujeito morreu, antes ele crescer e ter vida curta, para atingir um padrão ele precisa ser maior, ele precisa não ser um estuprador de criança, ele precisa, né? Mas que adianta crescer isso tudo e o pau não cresceu, o cu abriu, o cu fechou, o cu caiu. Mas antes, mas pela lógica, um pode abrir um buraco aqui, embostar ele aqui,
ou cultura que dá a bunda porque aqui a merda fede, alguém vai ter que limpar, tá cadeirante, não tá cadeirante, quem é, caralho, que... Ó, tô pegando bem, nossa. Peguei, mas não peguei, um pernilongo gordo. Matei uns, pegando... De onde saiu? Aí o que que acontece, né? O que que são algumas questões quando você pensa, né? Você não vê o que... A gente pensa o que que é o ódio maior. De você sempre achar o que que é o ódio, de você achar o que que é o seu amor próprio, ele precisar ser um ódio maior, o que que vira um sofrimento e uma dor, ou o direito de você mesmo ter que arrancar. O que que é o Deus exigir que arranque, o que que ele fez como ação de graça e é apontado como errante perante as regras variadas, errante pela liberdade variável entre atingirem platôs não observáveis, luta pelo silêncio absoluto, individualismo máximo, como a saturação máxima, e o bando de desgraçado, você tem um ódio, poderia ser ele, no fundo ainda ficou ele, né? O mundo dá voltas, mas quando a coisa se torna uma ira cada vez maior, porque foi muito gritante dizer que num dado momento esse é a favor do ateu, entre justificar a guerra do imperialismo, de qualquer que é imperialismo, não estou defendendo o americano, quem precisa defender o Brasil tem que defender o americano. Pergunta se os nacionalistas, os multigolpistas, largos e restritos, o salário deles, quando impulsionam revoluções, envolvidos entre igreja, quando eles pegam tudo da parte boa, tira tudo isso, tira o seu salário, que era a sua casa, como você operacionaliza o que virou serviço inteligente comum com transparência. Você está com isso aqui ou você está fingindo? Porque essa democracia multipartidária, inflacionária do Brasil nacional, socialista, quando num dado momento não limpam nem a bunda, mas esse correu para cá, ainda veio aqui e deixou o raiz prontinho. Quem era esse capeta desse Hitler? Ele era o próprio Jesus. Que perceba-se que a transcendentalidade nem precisa de estar entre mortos em tempos diferentes, né? Ou dizer em que momento um correntismo, Maria Mãe, Maria Madalena, Jesus, né? O que viram mais? Aonde enfiar o corpo, aí transferir essa teoria de então esconda a arca, porque era um pedaço daquilo, mas aí tira por terra o que virou transmutatório, elementar, coisificado, tira a arca, tira a lança, tira a cálice, tira, bota corpo, meu filho, relação corporal, tira o osso, ainda que acha o osso, o cérebro de Einstein, trouxe o quê? Mandíbula de Madalena, o osso de Cristo, revelado tal tempo, aí não foi revelado, e aí, mas entre corruptos, entre pedófilos, entre como vocês operacionalizam toda essa luxúria quando isso daqui não é resolvido, né? Para colocar a questão entre Vaticano, quando o Papa não é, mas também não abre mão de tal lugar, tem uma grandeza muito diferente, você passa a ser intitulado dono de quase todas as terras do mundo, e eu preciso conversar com as grandes potências, que eu preciso que eles baixem as armas e aniquilem a pobreza. Oi, como você operacionaliza tudo isso? Então você não é dono de nada. O que é essa fachada total? Como que vocês operacionalizam isso? Ateu responde, judeu responde, o pretinho responde. Quando a coisa virou cruzada e descruzada, de saturar num dado momento, isso tudo aqui é a igreja. Esses aqui, entre famílias variadas, lutando por evoluções, né? Revoluções, né? Reformas comuns desacatadas, num dado momento que virou, né? Dizer que o moreno, italiano ou não italiano, o que é brasileiro, diasporou para o Brasil, num dado momento, não deixou de ser ditadura, ainda teve o nazismo, foi camuflado, o nazismo não bem fizeram o nazismo, a quem diz etiqueta esse nome de nazismo, necessidade de matar, entre, né, a operacionalidade lógica de entender o porquê que a coisa falta, porquê que tem que ser um, por que não podem ser vários, o que é ser dois, saiu do um ser dois e passar o três de nenhum, né? Ou nem três de nenhum, dois de nenhum, um de nenhum, quando num dado momento se virou uma complexidade. O Platão é isso aqui, ó, era um capitalismo natural, de lá para cá, roda aqui, num dado momento o trunco, ou você tá por dentro, ou você tá fora, mas se você tá fora, tá rodando assim, pode ser, essa roda assim, mistura assim, nuance variado, roda em volta de você, roda fora de você,
Como que você responde? Reagência entre variável, caso você estivesse no meio, dizer que tem que sair de você, que veio no estado, pulsou, você nasceu entre um campo parasitário e um campo coisificável. Existiu uma mudança tal, desconsidera o que é pai e mãe, teoria tal, sujeito à conveniência de agrupar o outro para algum prazer de guerra, algum platô de substanciar, de sair, colar e colabar, só tritou, nem se deu conta do que era aquilo, né? Não se deu conta assim, né? Aí quer dizer, pulsou num trânsito, desempareda toda essa merda, você estava num tempo. Se não tivesse aqui, estava na estática. Se não fosse aqueles filhas da puta, que é o paradoxo de pai e mãe, né? Para justificar, se questiona-se o paradoxo, porque tem que ser anti-Deus para ser Deus. Não pode estar o Deus menor do maior, o maior é sempre inédito, é bom que esteja inédito, para dizer que quando não está olhando para baixo, o inédito está olhando para ele, passa por um princípio de ação de graça ou de autonegação, para que se imponha uma exclusão perante o excesso de devoção, a quem taxaram corpolatria, a quem a conveniência não sai do próprio corpo, mas não pode sair do próprio corpo, tendo um e nem pior ainda, tendo dois. Quem enlouquece quando tendo dois, tendo a barriga, trabalho independente o tempo todo que se faça ressubstanciar um corpo diferente, a educação, o que vira conveniente, esse pagando é justificável, ou parece ainda paga e é ele que faz, coitadinho. Ah, mas a amante da rua ou viado da esquina, isso daí não tem nada a ver, é da necessidade e aquele, né, que pagando, ou se também pagar vai operacionalizar tudo isso em volta. Quem são os filhos e as responsabilidades entre a jogada da barriga e não barriga, o cu total, né? Quando que é a tal da sobrepresentificação, o sobe descendo, está naturalizado, truncam-se condições, aquilo, um combo revelatório próprio, já existe uma condição que aquilo vira um fracionamento que sai de você, está o tempo todo, utiliza recursos intersticiais, aquilo vem, as coisas vêm de fora, existe os que tem de fora estando dentro, mantendo princípios de individualidade, que viram máximas politeístas, não necessariamente poligâmicas, e elas têm grandeza, o que é fuder no intestício coisificável, né? O intestício coisificável reflete que enxerga quando os outros estão fudendo e estão achando que nesse momento não está olhando, o que é o privê, que é esse privê, o que é o privê, o direito de privê, dizer que a minuciosidade, se pela velocidade da luz ou além da velocidade da luz, o que é que vê, que busca, se não vê, vê instantaneamente, para dizer que alguns não são a plenitude, é a desplenitude que engenhoca plenitude dissecável entre preliminar. No oral, no anal também tem preliminar, tem a parte principal. O que é uma oralidade silenciosa, a quem gritante? Dizer que por onde você começar não tem uma sinalizatória, né? O olho, ou tipo, né? A gente vai estar em tal lugar, não tem como manifestar muita coisa. Se você me ver com o olho parado, é porque é grave, né? Mas o olho parado meio de lado, o olho parado para você, não, o olho parado meio de lado, né? O teste de grandezas, desgrandezas, aí você vai estar lá porque então você não é convidado, você não vai poder olhar porque qual o momento desse anti-olhar, de olhar, né? Para dizer o que num dado momento que virou minuciosidade acionista, né? Descabida o que é o humano em pacote de trabalho, o corpo, sustentabilidade higiênica, presencial, multissensorial, o que é necessário, que se faz autopercebido pelo corpo num relacionamento ser uma grandeza, entender as grandezas virtuais, quem somos virtualizados, percebidos, somos convidados a voltarem para trás, voltarem de quatro, poder olhar outras belezas, outras sexualidades, até que ponto, né? Nossa, são, né, olha, é assexuado e nem marido tem, mas uma necessidade carnal, come tudo isso, olhar tudo, vasculhar tudo, quem é a preliminar própria, né? Como interpreta volume, nossa, adora sexo, mas é tão canguinho, é tão bizarro, não aceita fazer nada pelo outro, que ele precisa de comer dessa forma, o ato masturbatório, que como entende o prostituído, não prostituído, até onde o acumulado dizer que vai ter amplitude nas costas de outro, em outro lugar,
desoperacionaliza um lugar, né, o que são regras tais de dizer que o que é aquela preliminar tal, mas em dado momento essa aqui ó, não pode andar perto do homem, tem que estar só entre mulheres, se entre as mulheres, né, o puteiro total, quando elas saem de entre mulheres, questões sexuais e não sexuais, para catar que se uma ficar sabendo, quando é que não fica sabendo e que é justificado, ó, eu tenho outras mulheres, eu vou contar que eu tenho outras mulheres, eu paguei isso, são todas aqui, ó, eu paguei igual suas prostitutas, ia pagando, o que é isso você é perante a terra, perante a divinização, perante tratado global, que enquanto tiver todos aterrizados ou que responsabiliza pela condição sideral de como entram, como saem, bichos que incomodam, que telecinesificam quando aliens, bichos de asa, de chifre, de rabo, de quatro, quando saíram de quatro, quando alguma grandeza, quem é filha da puta? Isso aqui você finge que é anti-miséria? Isso o problema está no norte, isso o problema está no sul. Quando dizer não queremos que entre, vamos tirar onda, fingir que isso é democracia, mas tem uma pena de morte, tem uma sida anti-cia. Esse golpe de noção, qual que não é? Nossa, e se não fosse esse, nem ateísta, o que sobrou categorizar como ateísta nas passagens? Cai como ateísta, mas nem ateísta ele ainda ganha como organizado. Tipo, vote em branco. O que é votar em branco? Né? Tipo outro lá, né? Vote em branco e não um bote político tal, né? O que é votar em branco? Ah, em dado momento vai pro menor, vai pro maior. Vai, não desoperacionaliza, vota por não votar. Racionalidade, neutralidade, interveniência, papapá, voluntariedade é quando a coisa traz uma coisa absurdamente bizarra. Quando a desgrandeza perante o coito bizarro, o que é achar instintivo, o que é estuprador, o que se torna, a meu ver, pedofilizador, se torna alarmante, se torna grave quando cumulativo, se tornam graves como casados quando colocar e misturou isso tudo, acatar que todos chegam e acatar que sendo pecador, não pecador, a igreja está com a porta aberta. Não está com a porta aberta assim. Você não está sentado aí como todo mundo, você não domina uma grandeza ou finge não dominar. Existem terras, existem dinheiro, existem coisas que não era aquela igreja. E como que apontaram então ser participativos daquela igreja? Porque existiu uma cruz, existiu a cruz da morte que se corria, que aterrizado, né? O que seria? Onde foi perante tantos que mataram, perante o sacrifício humanizado em qualquer proporcionalidade, em qualquer divinizalização, entendeu? Foi isso uma complexidade, já existiam homens e mulheres, liberdades, prostituição, largura, fartura, desbravamento, ai, mas choveu, ai, tinha meteoro variado, tinha não sei o que, comia o dentinho, não mastigava o cozinho do outro cruzinho, vai no dentista e a bostinha parasitária desmute a parar, né? Aí num dado momento, ai, todo mundo envolve, aí aquele precisa de mudar totalmente enquanto a causa e efeito, de que a mocinha se faça velha, se faça saturada, bote todos no úterozinho, e aí eles precisam de volume maior, ganharem méritos, eles criam todos os méritos do sucesso, e não abrem o platô de estarem a poligamia, ganham mérito sobre a prostituição, continuam entre virtualidades, condições descabidas, e que momento isso vira, a velhinha morre e ele acontece, mas olha tudo que aconteceu, foi o último, olha tudo que ele gravou, olha tudo pela revelação é um contato, pega esse pedaço, existiu um amor absoluto, cadê? Né? Aí em dado momento volta a coisa, vamos usar o Cristo, vamos pegar o Cristo, sobrou só o Cristo, que é mais complexo esse negócio, fedeu tanto, vamos usar o Cristo. Será então que foi a Madalena que matou Cristo? Que se a fé fosse muito boa, por que não vai na cruz? Se ela estava aos pés da cruz, por que ela não pulou na cruz? Quem eram todos aqueles homens? Por que tem que ser, né? O estado de punição é um educativo. Quanto que educativo é desnaturalizado e a punição vira para quem? Quem é que pune? Impõe que o outro seja o quê? Qual é o menor do maior? Que ele precisa de ter volume? Roubado? Instrumentalidade? Ouro? É muito grave sim o que eu me deparei olhando do lado muçulmanista. Mas fica aquela questão... Cadê os católicos? Porque católico não é cristão, cristão não é católico, não. Você está usando as máximas, mas olha como você está viva.
Você vai tomar tudo numa independência absoluta, no liberalismo, mas eu quero a minuciosidade da revelação. E a revelação implica, e qual católico ou qual cristão, eu cabo ou não cabo na sua cama, porque a gente tem direito à pedofilia muito mais do que a gente pensa. O que é apontar pedofilia? Qual é a idade? A gente já tem idade, passando pelo 24, passando pela pedofilia, saímos do incesto. Quando num dado momento, onde está o momento, falou-se que o anjo foi lá. Num dado momento, coisas são aparentemente atemporais, multitemporais, né? Foram tratados politizados. Num dado momento, a religião aparentemente laica, mas esse não tinha o Cristo, e diz que em algum momento nem acataram o Cristo. E eu nunca entendi Cristo morto. Aí diz também que no caso deles não acata porque o Cristo não morreu. Mas não tem interferência até tá, mas segundo esse profeta, isso aqui é imutável, isso aqui aleja, isso aqui mata, isso aqui mulher não faz, e ainda tem um monte de puta no paraíso. Um negócio meio, né? Mas são todos monoteístas, isso é algo sensacional. O que é o monoteísmo de fora para dentro, né? O sujeito come e caga. Relações perante propriedades fundamentais, então ele caga ar, né? O que é a descoisificação do ar? Enquanto humanizado e justificar o plexo não dicotomizável perante ar ainda é ar, água ainda é água, terra ainda é terra. Se é a condição do animal que não fala ou que grita, ou até que ponto instintivamente eles têm que perpetuar entre eles para trazer quem é o humano humanizado entre os irmãos e não irmãos, sobre assim eles transferem a carne e te convida a despedir da carne, mas os aminoácidos estão no leite dele, não estão no leite dele. Quem são os vegetais, né? Quem são os minerais? Quem somos em minuciosidade? Quando uma coisa tenebrosa se fez absurdamente estúpida, o que é o sujeito ganhar liberdade de méritos nas suas costas, de quando você foi explicando, a coisa foi tomando complexidade, você usou muitos recursos além da sua capacidade, com uma independência absoluta. O sujeito mostrou ter dinheiro, mostrou ter ambicioso com dinheiro, ambicioso com joia, pior ainda, se isso for contado como uma mentira, né? O que vamos apagar o passado? Eu errei sim, mas não é para ser comentado. Mas eu descobri que eu quero você. Como assim? Eu só quero essa resposta. Na verdade, eu não preciso de ter resposta nenhuma. Eu só não quero que você seja problema. Eu só digo o seguinte: o que eu imponho, o que eu justifico, já era indivisível. E não vai ser um pedacinho para lá e para cá. Não vai ser a sua incongruência que vai sobrar. Então eu fui conduzida a levar todos os recados. O que é essa preliminar totalmente invasiva? Isso não é uma fase anal, mesmo que nem tocante. Isso não é uma fase genital estupradora. Qual é a diferença quando em virtualidade, que se faz totalmente isolado, apontado isolado de um lado, que assim afetaria as regras, não podia aparecer nas próprias regras, qual é o pior dos viados? Pergunta o viado do irmão casado, o viado do pai, a viado, quem decifra a mãe, o viado do viado, reproduzindo todos eles, o viado mais sustentado, mais canalha e covarde de todos os viados que eu atingi, foi aquele viado sustentado de dentro daquela casa, que é esse viado que está preso, que tem que ser picado inteiro. O que são aqueles que criaram situações de não difamarem a imagem que eu tinha? A minha relação não era um problema enquanto mulher, enquanto coito, que pela mulher dele, eu não querendo a mulher dele, e utilizando o que era para outras mulheres, estava malhando lá num canto que eu estava malhando. O desacato embaixo das câmeras, entre os casados, o que eu levantava paredes, deixava tudo rico para a situação de envolvidos em área da justiça. Ou basta que seja o marido de quem faz uma escolinha de direito, né? Para as coisas graves, de dizer, se você tem contato com essa pessoa, ele é meu inimigo, e pode ser que seja daquele tempo, quem é o hebreu? Quem é o um de nenhum, quando numerados, né? Quando você se depara com uma situação do qual eu nunca vi na minha vida, o que é o inédito para alguns? Quem são os outros que ficam observados? Olha que é o amor, né? Mas você não está com seu interamor, e quando mexe no seu, mesmo que seja o chifre daquele, aí é diferente, né? O que é o chifre? O problema do chifre, quando a prostituição máxima é desejada, putas na cama, damas na sociedade, aplaudindo todos eles, né? I love you em grupo, com a quantidade de prostituta.
Quanto mais paga, qual transa junto. Pior nível. Quando ainda colocado, mulheres têm que obedecer. Ou come a bunda do seu marido, ou não segura, enfia um peru na buceta, no cu, no caralho é quatro. Que antes de mais nada, você não tem inteligência para usar o próprio peru e suas próprias tocantes ou isso e aquilo. Né? Pior quem obedece, ou obedece aqui conveniência, o que de fato mostra. Que é o fator corporal da inteligência, da permissão, do prazer aqui. Em que isso vira cansaço? Dobraduras degenerativas, pancadaria para dizer quem foram vocês homens. Sobre desoperacionalizar mulheres quando foram mulheres nas costas de outras mulheres ou da minha pessoa, que vocês são indecifráveis com relação à minha pessoa, quando é que vocês foram homens? Porque se vocês não aceitam que as mulheres de dentro da casa conhecem o que vocês procuram como prazer, elas são operacionalizadas como elas têm que não atingirem evolução perante, não serem mercadorizadas entre outras mulheres, elas têm que, se elas são, ai, duas mulheres juntas é uma maravilha, não, você quer que duas, você pode entender, essa é bonita, essa tem um peitão, essa tá fudeu no seu cu com uma vara e a outra tá chupando, beleza, tá, né, mandei lá, toma isso aqui pra você, ó, tá achando de gostoso, eu achei essa daqui, ó, mulher comendo o cu, duas comendo o cu do marido, um bundão, um corpão, a lacotidade que ela fudeu no cu do cara, uma chupou, outra lambia o cu, beijava na boca, né? Como que ele fez um cheque bom, né? Tivesse pingando a merda ali, como que foi a coisa, né? Mandei lá, falei, ó, faz, ó, tem mais, se você quiser, tem o lado árabe, se você quiser, em um dia eu seleciono tudo pra você. Eu ainda fiquei, aqui me deu um estresse, eu fiquei sem paciência, eu abri o das mulheres, eu abri o dos pretos, eu abri, nossa senhora, aí eu passava aquilo rápido, eu tentava se ver um pouquinho, as mulheres, tentando olhar as mulheres com outro olho, justificar mesmo, né, olha que peito, olha que carinho, olha que beijo, olha, que me deu uma ira da situação de eu estar explicando, daquilo eu me senti mais lixo de estar explicando, de eu estar justificando, do cara ter me colocado numa condição última, ai, coitadinha, ela não tá entendendo, ela voltou com a foto dela, eu preciso ela na boca, olha o que ele gosta, olha ele com a roupinha dele, o que ele tá fazendo no mundo afora, só o que ele quer, ele parou de postar no muçulmanismo, agora ele trocou a fotozinha, ele tirou aquilo aqui, que horas que ele vai aparecer? Fortão, vai ganhar méritos de entrar no Vaticano, conhecer a pedra, ou ele já fazia tudo isso, aquele operacional, ele descobriu a mulher do outro mundo, aí ele viu ela em dificuldade, ele fingiu que não estava acontecendo, ele criou um sistema de tortura absoluto, usando de má fé absoluta para explorar tudo do lado ocidental, o valor moral, a fraqueza total, para poder roubar, porque num dado momento aqui, ó, num escuro absoluto, que porra era essa? Que era de repente aquilo tudo. Aí eu comecei, sou preto, sou macaco, você é pobre, você não eu arrependi disso, não, você continuou insistindo. O nível, o que era de lá pra cá, de cá pra lá, eu tentando entender, justificar, me culpar, mas a minha independência, você foi absoluta, ainda que ali tava mostrando, não tá prostituindo, eu te cobrei, aí eu não tô do jeito daquela foto, então eu não valho nada, ou não era o corpo que você viu, tudo se tornou absurdamente agressivo, eu deixei olhar, marcas disso aquilo, ou facilidade de lugar que nem tinha, deitado no chão, dizer que em dado momento estava numa merda, fazendo melodrama de que estava doente, fazendo melodrama, depois estou fazendo dos tripa coração, você pensa em todo mundo, de menos em mim, pensa que com a porra dessa já tem entrado dentro de mim, me atingir uma ira absoluta e querer usar, desqualificar minha idade, meu tempo, minhas condições pessoais, o que seria mais matar, e ainda achar que é o novinho, que ele tem tempo, um fumante. Começa por aí, um fumante é os seus esteroides. O que é esteroide pra você, meu filho? O que é uma buceta pra você? O que é um oral pra você? Não, o que é você com o seu pau? O que é você com uma mulher? Eu só tô tentando resumir pra você. Não importa mais o que você tem. Não importa, eu quero saber quem é que vai operacionalizar e entender que você vai ter méritos nas minhas costas e vai estar do seu lado pra utilizar uma foto minha, um vídeo meu, seja o que for, porque a partir do momento que eu estiver com outro homem, eu não tô, olha lá, é porque eu não tive esse, eu fiquei absurdamente chateado, queria que fosse até o último momento, porque se eu chegar a tocar um outro homem, meu filho, não é você, não tem amor recalcado, aí também se não tocar, tô me colocando numa situação absurdamente desoperacionalizada, eu sou obrigada a dizer que eu só preciso ressustentabilizar a minha condição basal e acabou.
Então eu tenho que carregar uma revelação de um incompetente ou dizer que isso eu tenho que ser levada a um ato masturbatório para ser devolvido isso, aquilo, porque a partir do momento eu sumo do mundo, ele utiliza recursos visuais, eu não ter nada, gravado nada, ou guardado nada, não se tem mais nada, não busco nada, não faz sentido de nada. Aí dizer o que isso vira sobre um montante golpe de quem? Para o que vocês entenderam ainda, dizer que já era